Relacionamento aberto funciona? Se você tem qualquer dúvida, permaneça aqui que nós vamos esclarecer todos os pontos fundamentais desse debate, sem complicação, de forma simples, para que você tire as suas conclusões, já que não existe só uma verdade sobre a vida. Mas antes de tudo, por gentileza, clique no like, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Eu sou Igor, psicólogo, especialista em neurociência, sexualidade, trauma e relacionamento. Para que a gente comece esse nosso debate, é fundamental dizer que nós estamos aqui para refletir livremente. Não temos nenhum interesse em convencer ninguém de nada, apenas refletir de forma livre. Então, permaneça, encontre aqui um espaço de reflexão e não um espaço de imposição de verdade, tendo sempre a premissa que você é livre, totalmente livre, para fazer as suas escolhas. Antes de tirar qualquer conclusão, eu penso que seja imprescindível que a gente responda algumas questões para que essas questões fundamentem o nosso debate, a nossa discussão. São basicamente 3. Primeiro, o que são relacionamentos abertos? Segundo, relacionamentos fechados existem? Relacionamentos fechados existem para quem? E por que essas questões são tão fundamentais para que a gente entenda o que está acontecendo no momento? Uma eclosão de pessoas reivindicando a possibilidade de experimentarem novas estruturas relacionais, ou estruturas relacionais que já existiam em outras culturas, mas que fogem, que se deslocam do que a gente chama de pacto tradicional monogâmico, da monogamia tradicional, que é o que a gente conhece enquanto relacionamento fechado. Então, relacionamentos abertos seriam relações onde a pessoa ainda mantém mais ou menos ali a estrutura do casal, a pessoa ainda mantém uma figura do seu campo relacional, da sua rede afetiva enquanto prioridade. No entanto, não há mais ali um impositivo da exclusividade afetiva sexual. Isso está muito mais fluido. Nós estamos juntos, mas nós temos liberdade para experimentar a relação, o encontro com outras pessoas. Muitos segmentos do debate sobre não monogamia não consideram os relacionamentos abertos um espectro da não monogamia. Eu, ao contrário, considero. É lógico que dentro desse processo transicional de estruturas afetivas, de produção de subjetividade, nós ainda vamos levar algum tempo, talvez, se é que isso vai acontecer, para irmos realmente para relações livres, como nos ensina a literatura. Claro que dentro dessas construções singulares, cada um de nós vai tangenciar mais ou menos, em maior ou menor proporção, elementos da monogamia. Mas ele, para mim, já é considerado uma ruptura com a estrutura monogâmica tradicional. Quando a gente analisa a estrutura que constitui a monogamia, toda a sua produção histórica, toda a sua origem, tudo que a fundamenta, a gente observa uma coisa interessante. A sua produção é feita especificamente para mulheres, para garantir a transmissão de herança. Então, na verdade, as pessoas estão reivindicando possibilidades de conduzirem suas estruturas afetivas em outra direção. O que a gente chama de relacionamento fechado foi algo produzido especificamente para opressão e castração dos corpos femininos e da sexualidade feminina, já que nós homens sempre desfrutamos de uma liberdade significativa da nossa sexualidade. A Universidade de Rochester, nos Estados Unidos, fez um questionário com 1.658 pessoas, com uma média de 4 anos em diante de relacionamento, e chegou a conclusões muito bacanas para amparar a nossa reflexão sobre o tema. Eles tiveram como horizonte 3 variáveis fundamentais dentro da relação: o consentimento, a comunicação e o conforto que as pessoas sentiam. E sabe a conclusão que eles chegaram? Que relacionamentos abertos, onde existia consentimento, análise dos limites,
diálogo, estabelecimento de acordos, desfrutavam de altos índices de satisfação e de bem-estar. Também os relacionamentos monogâmicos, aqueles cuja a exclusividade era cumprida, em que o acordo monogâmico era cumprido, eles também desfrutavam de altos índices de bem-estar e satisfação. Já as relações monogâmicas, onde o pacto de exclusividade, o acordo de exclusividade afetiva sexual não era cumprido, e os relacionamentos abertos, aonde, na verdade, essa condução só havia sido motivada pelo desejo unilateral, pelo desejo de ter outras experiências, também apresentavam altos índices de insatisfação e baixíssimos níveis de bem-estar. Acontece que quando os cientistas foram avaliar os índices de satisfação sexual dos casais, os casais monogâmicos possuíam baixos índices de satisfação sexual e os relacionamentos abertos possuíam altos níveis de satisfação sexual na intimidade da relação. Os cientistas também definiram a importância da comunicação e da definição clara de limites para que índices significativos de bem-estar e de qualidade nas relações sejam alcançados. E uma coisa é fundamental dizer, gente, quando a gente fala sobre a possibilidade de existirem relacionamentos abertos, sobre novas perspectivas que estão aparecendo, a gente não fala sobre a produção de novos impositivos que todas as pessoas terão que receber, terão que praticar, terão que ser enfiadas dentro dessas novas práticas. Nós estamos falando de novas possibilidades para que essas novas possibilidades sejam acolhidas para aqueles que se interessam por isso. Aquela pessoa que deseja, por princípios, pelos seus valores, pelo seu sistema de crenças, permanecer em relações monogâmicas tradicionais, está tudo bem também. Está tudo certo. O que nós estamos trazendo, o que as pessoas estão trazendo enquanto reflexão, é a possibilidade de nem todos terem que seguir este roteiro, nem todos terem que cumprir esse itinerário, sobre a possibilidade de criação, de invenção de novas possibilidades, e não sobre a criação de novos impositivos onde nós teremos que enquadrar as pessoas, etc. Então, compreende isso? A gente poder estar construindo, falando sobre isso, não é sobre impor às pessoas uma liberdade que não lhes interessa. Ao contrário, é sobre a liberdade de cada um abraçar para si aquilo que lhe convém. E como a gente sabe, o impositivo da monogamia sempre foi enfiado goela abaixo de todas as pessoas. Ele é uma restrição da singularidade. E esse novo conjunto de possibilidades que emerge nessas discussões na sociedade está trazendo a possibilidade de acolher a diferença, de acolher a possibilidade de todas as pessoas escolherem que tipo de relação elas vão construir, até onde elas vão, a partir disso sentindo, experimentando e decidindo aquilo que melhor lhes convém e não aquilo que é imposto por uma norma social. E o que eu penso ser mais bacana desse debate é justamente isso, é cada um escolher o território onde se sente mais confortável e ninguém ter que impor a ninguém aquilo que é confortável para si. Aquilo que de repente é muito interessante, é confortável para mim, não é para o outro. E eu tenho o direito de traçar de forma consensual e consciente com a minha parceira, com o meu parceiro, aquilo que melhor me convém e que convém melhor a nós dois. E não que exista um modelo ao qual todos nós devamos nos enquadrar. Compreenderam? Um outro ponto que eu acho muito interessante desse debate é que as nossas escolhas estejam pautadas em decisões conscientes, autênticas e autônomas sobre que espécie de relação nós desejamos construir. Tem uma música do Gonzaguinha que eu gosto muito, que ele fala assim: eu preciso é ter consciência do que eu represento nesse momento, no exato instante, na cama, na lama, na grama, em que eu tenho uma vida inteira nas mãos. Então nós estamos conversando e construindo de forma
mais honesta possível, mais ética possível e mais autêntica, falando com liberdade sobre os nossos desejos, sobre os nossos anseios e sobre a vida que nós desejamos construir. E nenhum de nós precisa ficar desesperado pela liberdade que está sendo abraçada pelos outros. Gente, nenhum de nós precisa ficar ansiogenizado, angustiado pelas escolhas que os outros estão fazendo. São escolhas singulares que cada um de nós tem o direito de fazer sobre a própria vida. E ninguém é obrigado a cumprir essas escolhas e ninguém tem o direito de impor essas escolhas a ninguém. E a gente precisa aprender a se respeitar, a nos comunicarmos com respeito pelas escolhas do outro, por aquilo que é a verdade do outro, por aquilo que ecoa melhor nas suas emoções, na sua história, no seu coração. Beijo no coração. Fiquem na paz.